Demissexual. O que é? Você é um? Será que é mito? Veja agora tudo sobre isso agora. Ultimamente, tem se falado muito sobre a pessoa demissexual. Os demissexuais até já têm a própria bandeira, mas nisso surge uma dúvida. O demissexual é LGBT? Demissexual é uma sexualidade? O que é ser demissexual? Qual o significado? Quais os desafios? Como o demissexual pode lidar com a solidão e encontrar alguém? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia. Aqui falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Então, bora lá para mais uma conversa. E nossa, que hoje que tá calor, então não repara se minha cara fica oleosa na câmera, que não tem jeito mesmo. Então, primeiramente, vamos entender aqui a definição de demissexualidade. A demissexualidade é, segundo as pessoas que defendem o termo, é uma orientação sexual em que a pessoa é sexualmente atraída apenas por uma pessoa quando compartilha uma conexão emocional profunda. Guarde bem esse termo, conexão emocional profunda. E vale lembrar que o indivíduo pode se identificar como demissexual independentemente de gênero ou orientação. Então não importa se a pessoa é gay, se ela é hétero, se ela é bi, não importa. E vale lembrar também que a demissexualidade não é uma escolha, é algo mais interno, quase que uma necessidade de um vínculo emocional para poder sentir a atração. Explicando em miúdos, em teoria, uma pessoa demissexual, ela não vai sentir uma forte atração pela pessoa que acabou de ver na rua, que acabou de conhecer na academia, que viu pela foto do Tinder. Aliás, dificilmente um demissexual vai estar no Tinder, imagino eu. Pois o que ela quer é o vínculo, como se o vínculo emocional viesse à frente da atração. Diferente da maioria das pessoas, que preferem, por exemplo, ter uma relação sexual com a pessoa e logo depois, tanto faz se vai ter o vínculo ou não. E normalmente o demissexual não é atraído pela aparência física, mas sim na questão do vínculo emocional. Então, em teoria, por exemplo, para um rapaz demissexual, uma moça bonita, tipo a cantora Anitta, dando em cima dele, seria algo para ele quase que indiferente, mesmo que ele leve a beleza em consideração, mas a prioridade dele é o vínculo emocional. E a pessoa pode até gostar de sexo, mas não é o que mais a deixa excitada. O que mais a excita é o vínculo. E vale lembrar que demissexualidade não é sobre sexo, é sobre atração. Mas por que o nome, aliás, o prefixo demi? De cara eu já digo o clichê, que não, demissexualidade não tem nada a ver com atração pela Demi Lovato. Desculpe, mas eu não pude deixar de fugir da piada do tio do pavê. Os demissexuais já estão de saco cheio dessa piada, que já ficou muito clichê. Mas tudo bem, desculpa, eu não pude evitar, ninguém é de ferro. O termo ele apareceu primeiro como semissexual, no ano de 2006, em um fórum americano de assexualidade. Mas em 2008, a palavra semissexualidade ficou mais popular, e provavelmente por mais pessoas estarem se identificando com o termo, ganhando também o nome de demissexualidade. Demi é a palavra latina que significa metade. Mas por que metade? Por um motivo simples, porque significa que a pessoa está no meio do caminho entre a pessoa sexual, que digamos que é a pessoa mais comum, e a pessoa assexual, que resumidamente é a pessoa que não sente atração sexual por outras pessoas, ou sente muito raramente, ou então que não é tão interessada assim em sexo, sendo pessoas super raras. Sendo que o demissexual, ele tá no meio, ele tá entre esses dois. Volto a reforçar aqui que a única coisa que faz de uma pessoa demissexual é se ela sente atração sexual muito prioritariamente por pessoas que ela tem um vínculo próximo. Nada além disso. Não tem nada a ver com o indivíduo se masturbar ou não, não tem nada a ver se o indivíduo gosta ou não de fazer sexo, não tem nada a ver se o indivíduo assiste ou não pornografia, não tem nada a ver se a pessoa tem fantasias sexuais ou fetiches, e também não tem nada a ver com a pessoa praticar ou não celibato ou alguma prática religiosa. E também não tem nada a ver se ela pratica ou não sexo casual. Não tem nada a ver com isso. Repito, a única coisa que faz de uma pessoa demissexual é se ela sente atração, muito prioritariamente, atração sexual, por pessoas que ela tem um vínculo próximo. E vale lembrar também que o maior mito de todos, segundo as pessoas que defendem a demissexualidade, é a ideia de que a pessoa escolhe ser demissexual, sendo que não é uma escolha racional, não é uma preferência casual em que a pessoa pensa, a partir de hoje passarei a ser demissexual. Não, nada disso. E no meu caso, eu sou muito cético quanto a novas terminologias, principalmente quando surgem na internet e têm um grande gosto popular. Mas no caso da demissexualidade é uma exceção à regra, apesar de eu não ter visto nenhum estudo científico sobre isso. Aqui eu vou falar algumas coisas que podem magoar algumas pessoas que se identificam, mas no final eu vou dar um conselho às que realmente são.
A questão é que realmente a demissexualidade é um termo novo, porém essa questão é muito antiga, só não tinha esse nome. Faz eu me lembrar muito da questão da alma gêmea. Alma gêmea é um termo relacionado à Cabala, que é uma vertente mística do judaísmo primitivo que tenta entender os segredos do universo. Em que, segundo a Cabala, em resumo, de forma bem resumidinha mesmo, bem superficial, a pessoa ela é um só espírito antes de vir aqui à Terra, mas antes de vir à Terra, o espírito dela se divide em dois, um homem e uma mulher, ou seja, almas gêmeas, que vão nascer em locais diferentes, sendo uma das missões de vida se reencontrarem, sendo que quando eles se encontram, há uma grande atração por compatibilidade e profundidade emocional, uma profundidade mesmo enorme entre eles, afinal são almas gêmeas. Semelhante ao que me lembra a questão da demissexualidade, mas óbvio que são termos completamente diferentes. Mas em se falando de demissexualidade, eu acredito sim que realmente existe de fato, mas não da forma como as pessoas alegam, e sim algo bem restrito a uma minoria. Minoria essa que eu já vou falar sobre ela, mas antes eu quero falar da maioria que se diz demissexual. Na maioria das vezes em que uma pessoa me fala que é demissexual, com o tempo eu observo que não é. Afinal, pela forma como a pessoa age, eu reparo que ela não se excita ou sente atração pela intimidade emocional em si, mas sim pelo fato dela querer ser mais requintada. Afirmar ser demissexual virou um requinte para ser visto como uma pessoa descolada. Inclusive, uma vez uma moça chegou para mim, falou que me adorava e tal, e blá blá blá. Dava para notar que ela queria algo mais 18, sabe, comigo. E ela disse que ela era demissexual. Mas ora, a única coisa que faz de uma pessoa demissexual é sentir atração por pessoas com quem tem um vínculo emocional profundo. Mas ora, como caralhos que ela ia ter um vínculo emocional profundo comigo se ela nem me conhecia direito? Inclusive, eu pensei de forma debochada, será que se ela conhecer os meus defeitos verdadeiros, ela vai continuar sendo a tal demissexual que ela diz que é? E sem falar que para a mulher, que é muito bonita, bonita mesmo de verdade, para ela é fácil rejeitar os caras, sendo que rejeitar muitos caras não é ser demissexual. Vamos recapitular. Uma pessoa demissexual é uma pessoa que sente muita atração, que ela é prioritariamente por pessoas que têm um forte vínculo emocional. Então eu pergunto a essas moças bonitas que estão na flor da idade e que se dizem demissexuais: vocês ficariam com um cara que é balconista de lanchonete, igual eu fui no meu primeiro emprego? Um cara gordinho e que ganha bem menos que vocês? Ficaria com ele devido a um forte vínculo com ele? Ou, entre aspas, a demissexualidade iria sumir e só aparece quando aparece um cara de alto valor sexual de mercado, que são os caras mais disputados pelas outras mulheres? Eis a questão. Nessa hora, grande parte das demissexuais desaparecem. E eu concordo sim que a sexualidade, por natureza, ela é muito fluida e varia de pessoa para pessoa. Mas quando o assunto é demissexualidade, eu vejo uma extrapolação completa. E nisso a gente chega na questão da banalização do termo, que veio junto da sua popularidade. Em que o indivíduo falar que é demissexual é uma forma de fazer um marketing de si próprio do que realmente ser uma pessoa que sente atração por vínculo emocional profundo. E é aí que chegamos na questão, quando isso vira uma moda de internet. Mas que, volto a repetir, existem sim demissexuais. O outro ponto também que eu acho perigoso nas pessoas que se autoproclamam como demissexuais é quando as pessoas tentam esconder delas próprias algum transtorno ou dificuldade alegando ser demissexuais, transformando uma dificuldade em uma orientação sexual. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia social, não consegue se relacionar e fala que não se relaciona com os outros porque é demissexual, sendo que, na verdade, aquilo traz sofrimento a ela. É muito mais agradável ao ego da pessoa se convencer de que ela é um ser raro, um ser demissexual, do que se convencer de que sofre com um transtorno mental e ter que buscar tratamento, não é mesmo? Como um rapaz que eu conheci, que no caso ele não pegava ninguém, pois tinha dificuldade em interagir, e falava que não se relacionava por ser demissexual. Mas, gente, tem uma diferença gritante entre a pessoa não se relacionar por ter uma dificuldade de uma pessoa que não se relaciona por não sentir desejo por pessoas que não tenham profundidade emocional. E é claro que nada impede, mas eu desconfio do cara que não pega ninguém, não gera atração, não sabe ter um diálogo e diz que é demissexual. É de desconfiar, não é? E eu também desconfio muito quando a pessoa tem orgulho e prazer e gosto por falar que é demissexual, pois, como eu falei, é algo que virou uma espécie de automarketing.
Com os demissexuais verdadeiros que eu conheci, grande parte deles não se sentem bem por serem assim. Se sentem estrangeiros em terra própria. Alguns até optam por tentarem levar uma vida comum sem se sentirem atraídos por alguém, mesmo que eles não gostem. E muitas vezes, principalmente no começo da vida, ficam meio perdidas. Por exemplo, a garota ela se sente estranha porque ela não sente como as amigas dela que vivem apaixonadas pelo garoto, apenas porque o garoto é bonitão, porque o garoto é influente, porque o garoto é o bambambam do grupo. Às vezes até questionam se é demissexual, se ela é lésbica, às vezes até mesmo ela acha, sendo que na verdade é uma pessoa que sente atração apenas pelo vínculo emocional, com todo o restante dos critérios sendo algo mais secundário. Já agora no caso dos rapazes, é ser motivo de piada, de deboche na vida real, pois as pessoas pensam que pelo fato dele rejeitar uma mulher que quer ficar com ele, pensam que ele é homossexual. E às vezes até espalham fofoca disso. Tanto é que eu já conheci um que recebia convites para ficar com algumas mulheres, mas inventava que estava namorando online. E que por conta disso não poderia ficar, pois entre os amigos pegaria muito mal para ele falar que ele só sente atração se tiver vínculo, com o pessoal vendo ele como um alienígena. E no caso dos rapazes, também já presenciei um que ia pra balada para se relacionar casualmente, passava o rodo em geral, apenas para se sentir, entre aspas, normal. E no final se sentia mal por não ter visto nenhum sentido naquilo. E também não adianta procurar grupos na internet de demissexuais, afinal virou moda, então é mais mesmo uma busca solitária. Mas tá, então como fazer tal busca solitária se a pessoa é demissexual? Será que ela está condenada a ser uma estrela solitária para sempre? Então eu acho que não. Para isso vamos lembrar de o que é o demissexual. O demissexual é, em teoria, a pessoa que sente atração com base na profundidade emocional, no vínculo. E agora eu te pergunto, em que local uma pessoa consegue maior profundidade emocional? E é aí que vem a resposta, nas amizades verdadeiras. Mas o que é uma amizade verdadeira? É importante a pessoa saber disso, afinal, aquele que não sabe o que procura não entende o que encontra. Então, o que é amizade verdadeira? Você vai entender onde eu quero chegar. Eu gosto muito da concepção de São Tomás de Aquino, da amizade como sendo querer a mesma coisa, odiar a mesma coisa e ter os mesmos valores, sendo natural, nada imposta, em que os dois se atraem naturalmente devido a terem os mesmos valores. Que lembra um pouquinho a questão da cabala que eu falei agora há pouco, lembra? Sabe por quê? Porque afinal o demissexual ele se atrai por pessoas com profundidade emocional e nisso que aparece o bacana. Um grande amor pode nascer de uma verdadeira amizade. Então uma forma bacana de conseguir isso é começar buscando fazer amigos, buscando pessoas iguais. Pois sempre tem pessoas assim. Sempre vai ter algumas pessoas iguais a gente, entende? Não importa qual sua orientação sexual, não importa, sempre vai ter alguém que é igual a gente, independente do que a gente gosta ou não, independente de ser ou não demissexual. Então, para o demissexual, um grande amor pode nascer de uma grande amizade. Então, busque amigos. Busque pessoas iguais. Busque pessoas que caibam na definição de São Tomás de Aquino, que eu acabei de falar aqui agora há pouco. Mas eu devo alertar os demissexuais para terem dois grandes cuidados. O primeiro é a não entrar em relacionamentos abusivos por medo da solidão. E o segundo conselho é tomar muito cuidado com as idealizações. Por exemplo, idealizar demais uma pessoa, sentir que ela tem uma profundidade emocional, mas ao mesmo tempo em que ela revela seus defeitos e perdendo o interesse nela, sendo que na verdade ela é um ser humano falho como qualquer outro. E muitas vezes é perigoso se perder nessa idealização, tentando achar alguém totalmente igual e que corresponda totalmente em nível emocional, sendo que na verdade essa pessoa nunca vai existir. Nunca vai existir alguém totalmente correspondente a gente. Você nunca vai se relacionar com um amor à sua imagem, semelhança e perfeição. Se fosse então é melhor você comprar um espelho gigante e ficar beijando e abraçando o espelho. E assim tá namorando você mesmo. E muitas vezes uma conexão emocional pode ser dada pela diferença, em que muitas vezes os diferentes podem estar se complementando. Sendo que muitas vezes a conexão emocional pode ser dada pela diferença, não pela total igualdade, em que muitas vezes a diferença, quando não muito conflituosa, pode muito bem complementar a pessoa. Mas, no geral, apesar da demissexualidade ser mal vista, eu acho, sabe, muito legal, pois por mim deveria ser a norma da humanidade, sabe? Norma essa em que as pessoas se relacionam com as outras pela compatibilidade na profundidade emocional, nos sentimentos e nos valores, apesar de algumas diferenças. Beleza? Então é isso, falou!